Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no podcast da Reino Church. Robert Marques aqui apresentando os 40 dias com Jesus, firmes e fortes aqui, pois já chegamos na 31ª mensagem desses nossos devocionais que são inspirados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. Você está firme aqui junto comigo mesmo? Então peço que você escute essa mensagem até o final, tenha paciência, já separe a sua Bíblia, o seu caderno, abra o seu coração. Eu oro para que Deus venha com um espírito de revelação e de sabedoria da sua palavra, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Então eu quero ser uma ponte para falar diretamente no seu coração. Quero ser uma ponte usada pelo Senhor para falar contigo, tá bom? Com Bíblia na mão, nós vamos falar hoje da mensagem chamada Intensa Busca, a nossa 31ª mensagem desses nossos 40 dias com Jesus. E esta mensagem, ela está na parábola da rede, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 47 aos 50, ok? Enquanto você está pegando a sua Bíblia, abrindo ela aí, eu quero te encorajar também você compartilhar essas mensagens com as pessoas que você ama e até mesmo com aquelas pessoas que você não ama, mas como um sinal também de amor, porque amor não é um sentimento, mas uma obediência ao Senhor. Então compartilha com o seu grupo de WhatsApp, com todos os seus amigos, familiares e conhecidos, para que essa mensagem também toque o coração de outras pessoas também. Ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dando continuidade sobre a parábola do vendedor de pérolas e também da parábola que fala sobre o tesouro perdido, Jesus também está falando sobre a questão dos fins dos tempos, né? O que acontecerá no fim dos tempos. Mas o foco é falarmos sobre o reino de Deus. Se você lembrar, na última mensagem, no dia número 30, nós falamos sobre o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus, ok? Bom, mas vamos lá. A maior parte dos discípulos de Jesus, nós sabemos que era formada por pescadores por profissão. Tinham deixado suas redes e seus barcos para seguir Jesus e se tornarem o quê? Pescadores de homens. Quando Jesus lhes falou a parábola da rede, compreenderam cada tonalidade de suas palavras. Jesus ensina nesta parábola sobre a intensa busca do reino dos céus que deve acompanhar a vida humana. A rede, ela era arrastada à praia por ambas as extremidades, prendendo todos os tipos de peixe. Quando lemos a palavra, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins, talvez você pense que Jesus faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Peixes sem escamas e barbatanas eram considerados ruins e impuros, ou seja, o mal não será totalmente removido do mundo até o fim dos tempos. Por quê? Já vimos pessoas começarem mal e terminaram bem, e pessoas começarem bem e terminaram mal, ou seja, só serão maus ou bons até que ela termine a obra. Então, isso vai acontecer, essa separação entre maus e bons, de justos e injustos, de bodes e ovelhas, no fim dos tempos, ok? Nós não estamos nos fins dos tempos. O que nós estamos vivendo hoje são sinais dos fins dos tempos que estão se tornando cada vez mais evidentes de uma forma mais processual e gradativa, ok? E vale a pena lembrar também aqui
sobre a pesca maravilhosa e os seus primeiros discípulos, lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Não que essas duas parábolas falam sobre a mesma coisa, mas eu quero trazer esse contexto para todos nós. Bom, aqui lá em Lucas fala de Jesus chamando os seus primeiros discípulos, né? E de acordo com o Evangelho de Lucas, no dia deste milagre, Jesus ele estava pregando no lago de Genezaré, o mar da Galileia, quando ele viu 2 barcos próximos da margem. Ele entrou no barco pertencente a Simão Pedro e, afastando-se um pouco da margem, ele se sentou e passou a pregar para o povo a partir do barco. Em seguida, ele disse a Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar, lá em Lucas 5,4. Ao que Pedro respondeu em seguida: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Assim que o fizeram, a Bíblia fala que apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes rompiam-se, sendo necessária a ajuda de um outro barco. E quando Pedro viu a quantidade de peixes que apanharam, suficiente para encher os 2 barcos a ponto de quase afundá-los, ele caiu aos pés de Jesus e disse: retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao que Jesus respondeu: não temas, de hora em diante serás pescador de homens. E após o evento, além de Pedro, Tiago e João, abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Eu gosto muito também da versão que fala lá no livro de Mateus, no final do capítulo 3, fala que Jesus, ele passou por eventos assim sobrenaturais, o céu se abriu e o Espírito pousou sobre ele, e a voz do Senhor dizendo: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E logo em seguida ele foi levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para ser tentado no deserto pelo diabo. E ali, depois de 40 dias, ele teve fome, e o diabo se apresentou para ele e diz: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Durante muito tempo eu pensava que essa tentação era uma necessidade econômica, atingindo uma necessidade básica de Jesus, no caso a fome. Mas a tentação estava em fazer Jesus duvidar da sua identidade de filho. Por isso que ele ataca com "se tu és filho". Não é um sim condicional quando Jesus fala: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a tudo que tem e me siga. Não é um sim condicional. Este sim que o diabo ataca é um sim de dúvida, de tentar lançar uma dúvida em Jesus para fazê-lo duvidar e questionar da sua filiação de filho amado, sendo que ele tinha acabado de ouvir do pai dizendo: tu és o meu filho amado. Se você estudar um pouquinho sobre a cultura judaica, tem o Bar Mitzvah, que é a passagem da criança para a fase adulta, né? No caso, o homem. E eles fazem essa celebração quando a criança atinge a maioridade, que para eles parece que é em torno de 12 a 13 anos. O pai, ele reúne todos os homens da família e amigos, e ele traz o seu filho que está passando por uma fase adulta, e ele diz o seguinte na frente de todos os homens: este é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Então, na mesma forma, nós vemos o pai dizendo isso para Jesus, porque os judeus entendiam perfeitamente o que isso representava na vida deles. E aí Jesus foi tentado, ele diz que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele faz uso da palavra, do conhecimento, da revelação, para confrontar o espírito maligno que queria de alguma forma de fazê-lo duvidar da sua identidade de filho. Logo em seguida, a fama de Jesus se espalhou. A Bíblia fala que Jesus pregava o evangelho do reino de cidade em cidade, a sua fama se espalhou. Ele ensinava e pregava, expulsava demônios, e uma multidão de todas as cidades seguiam a Jesus. E aí Jesus começa a ensinar, só que antes disso, lá no versículo 18 e no versículo 19, me chama muita atenção. Jesus, ele viu Pedro e Andrés, eram 2 irmãos que eram discípulos de João Batista. Ele diz: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia fala que imediatamente eles largaram suas redes e os seguiram.
Agora, como nós começamos aqui, eles eram experientes, eles entendiam tudo de barco, entendiam tudo de pesca, de peixe, de tempo, de tudo. Eles eram profissionais no ramo da pesca. Eles entendiam tudo perfeitamente aqui, perfeitamente tudo. Mas quando Jesus chama eles, a Bíblia fala que eles eram pescadores. E quando Jesus chama eles, dizendo, vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens, o que Jesus acabou de fazer não foi mudar a profissão deles. Eles continuaram sendo profissionais experientes naquilo. Porém, Jesus disse, te farei de vocês pescadores de homens. Jesus não mudou a profissão deles. O que Jesus fez foi mudar a visão deles, mudar o coração deles, a cosmovisão dele, a forma como eles viam o mundo a partir de uma natureza, uma nova natureza dentro do coração dele. Nós sabemos que eles não eram convertidos, eles estavam num processo de conversão, né? Eles se converteram mesmo a partir da morte de Jesus e a sua ressurreição. Aí, de fato, né, eles foram altamente transformados e eles eram perigosamente, né, eles do evangelho, eles eram homens perigosos no bom sentido da palavra, não no termo pejorativo. Então me chama muita atenção porque eles conheciam muito bem sobre isso. E aí Pedro fala, né, ele tem esse comportamento, retire de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, é o que Jesus respondeu, não temas, de hora em diante será pescadores de homens. Então nós vemos que Jesus, ele deu uma nova visão àqueles homens, eles deixaram tudo imediatamente. Sabe o que significa imediatamente no chinês? Imediatamente. No grego? Imediatamente. No hebraico? Imediatamente. A pergunta é, quanto tempo você leva para obedecer aquilo que Deus pediu para você? Quanto tempo você responde ao chamado de Deus? Para os discípulos, foi imediatamente. Para algumas pessoas, um dia, uma semana, meses, anos ou a vida inteira, e ela nunca responde ao chamado e à vontade de Deus. Quando Deus pede para você fazer algo, quanto tempo você leva para responder a esse chamado de Deus? Nós, como os discípulos, precisamos responder imediatamente. Aqui, logo em seguida, nós vemos Tiago e João, que eram dois irmãos também fazendo a mesma coisa. Eles abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Eu quero também trazer uma segunda pesca maravilhosa, porém, ela não está contada no começo do ministério de Jesus, mas sim após a ressurreição. Né? Lá em João capítulo 2, verso 1 ao 13, nós vemos o relato da segunda pesca maravilhosa, logo após essa ressurreição de Jesus. E de acordo com o Evangelho de João, 7 discípulos, Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João e outros 2, decidiram ir pescar na noite seguinte à ressurreição de Jesus sem sucesso nenhum. Né? Porque na primeira eles também não tiveram sucesso, trabalharam a noite inteira, mas não pescaram nada. Mas debaixo de uma palavra de Jesus, nós vemos também nessa segunda pesca maravilhosa que no alvorecer do dia seguinte, Jesus, que eles não reconheceram, os chamou a partir da margem dizendo, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Lembrando que Jesus, ele ressuscitou não como espírito, mas como um corpo de homem, porém um corpo glorificado, mostrando para mim e para você que nós seremos glorificados com um corpo ressurreto. Não será um espírito, mas será um próprio corpo, porém glorificado, ok? Então, os chamou a partir da margem dizendo, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Outra coisa, lembrando que a palavra filhos aqui, né, em João, é a palavra huios e não a palavra teknon. A palavra teknon, que no começo do livro de João fala assim, todos aqueles que receberam e creram no Senhor, receberam o espírito de filhos. A palavra filhos ali é recém-nascidos. Assim somos nós, quando nós somos salvos e começamos na caminhada com o Senhor. Filhos recém-nascidos. Não sabemos orar, não sabemos falar nada, somos inexperientes. Mas aqui percebemos que essa palavra filhos, em João, capítulo 21, é a palavra huios, que significa filhos maduros. E quando eles responderam que não, Jesus disse, né? Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão o que eles fizeram. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Percebendo então a identidade do estranho, né, que para eles era estranho, o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, no caso aqui, o discípulo que Jesus amava era
João. Ele diz: é o Senhor, o que fez com que Simão Pedro pulasse na água para ir ao seu encontro. Uma cena retratada com frequência na arte cristã, né? Enquanto que os demais discípulos o seguiram no barco, rebocando a rede, que se mostrou Simão Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Alguns podem ficar conjecturando, criando uma doutrina em cima, porque o cara foi muito pontual na quantidade de peixes aqui, né? 153. Mas até hoje nós não sabemos o significado. É uma curiosidade para a gente perguntar para Jesus na ressurreição. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então assou e comeu alguns deles. Presta atenção, Jesus era um homem com um corpo ressurreto, ele teve fome, comeu com alguns deles, com os discípulos. A pergunta é: quais são as semelhanças dessas duas pescas maravilhosas? A primeira no começo do ministério de Jesus e a segunda após a ressurreição de Jesus. Eu fiz aqui algumas observações que eu acredito que vai ser muito importantes e muito reveladoras para você e vai fortalecer a sua fé. Primeiro, nas duas pescas, eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Segundo, nas duas pescas, eles obedeceram, repete comigo, obedeceram a palavra de Jesus para lançar a rede e pegaram muitos peixes. Na segunda pesca, Pedro lembrou-se desse mesmo episódio no começo da sua caminhada com Jesus. Então ele reconhece que Jesus é o Senhor, porque era muito familiar, é como se ele dissesse assim: eu já vi e já experimentei essa cena, esse momento antes. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que após uma grande decepção, sempre vem um tempo de bonança, um tempo de renovo, um tempo de milagre, sabe? Só aqueles que experimentaram dores, sofrimentos, decepções, sabem exatamente o valor que é uma grande bonança, uma grande bênção, um grande milagre da parte do Senhor. A alegria que contagia o coração e também é capaz de contagiar outras pessoas ao nosso redor. Tamanha é a alegria que agora, voltando à nossa parábola, o que faz uma pessoa ser boa ou ruim para o reino de Deus não é a beleza, inteligência, fama, dinheiro ou poder. O que nos faz aptos para o reino dos céus é o fruto do Espírito que permitimos que a graça de Deus gere em nosso ser. O que faz entender que salvação é Deus tirando você do mundo e santidade é Deus tirando o mundo dentro de você. Todos são pecadores, mas existem aqueles que buscam intensamente viver uma vida santa, onde tornar-se semelhante a Cristo é o seu principal alvo. E é isso que nós aprendemos através dessa parábola de Jesus, que enquanto nós estivermos vivos, enquanto houver fôlego dentro dos nossos pulmões, nós precisamos fazer sempre o que é certo, o que é justo, e não o que é injusto, ou estabelecer um juízo, né? Falando do pecado das pessoas, falando mal das pessoas, querendo sobressair em relação às pessoas. Não, Jesus pede para nós que somos salvos, nos santificarmos diariamente, desenvolver a nossa salvação através da santidade. O fato de nós sermos salvos e buscarmos a santidade não nos faz mais merecedor do que outras pessoas. Aquilo que está sobre você, aquilo que está dentro de você, você precisa levar para outras pessoas também. Imagina um mendigo que ele está faminto por um pão. Então, nós fomos chamados para alimentar essas pessoas com o quê? Com a palavra de Deus, que é o pão que desceu do céu. Que hoje você entenda essa parábola para que pessoas, famílias, parentes, amigos que você conhece, não seja separado como mal nos fins dos tempos, porque a palavra do Senhor é muito verdadeira e absoluta. Nós não podemos relativizar com o pecado, principalmente com o inferno. Chegará o dia do juízo, onde serão separados os bons dos maus, os justos dos injustos, os bodes das ovelhas, e não queira estar entre os injustos, não queira estar entre os bodes, não queira estar entre o joio, busque estar entre os bons. Mas o fato de você
fazer algo bom socialmente falando não torna você uma pessoa boa, se torna, na verdade, porque Cristo é bom e o seu amor dura para sempre. Você faz o bem ao próximo, a você mesmo, às pessoas que estão ao seu redor, não porque você é bom, porque Ele é bom e por Ele ser bom, Ele derrama esse amor sobre o seu coração. Que hoje mesmo você pregue a palavra para qualquer pessoa que Deus colocar no seu coração, ore por ela, entrega uma palavra de bênção para ela, porque nós carregamos essa rede que vamos pescar muitos peixes. Deus fez de você um grande pescador de homens. Amém? Que essa palavra venha falar ao seu coração. Eu oro para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família. Que em nome de Jesus, que o Senhor te dê a paz, o Senhor te dê a graça e a bondade dele sobre você sem medida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te vejo no próximo podcast. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.